Oi, ferrenhos! Oi, todo mundo! Boa noite, senhoras, senhores! Em nome do Clube Damas de Ferro, a gente inicia nesse momento o primeiro colóquio do Damas de Ferro. Eu quero agradecer a presença da Thay Dantas, do Luan Esperendio e do Gustavo Giora. E eu convido agora a Thay Dantas, que é, como eu já disse, conselheira do Ranking Político, CEO do Miss Brasil, o Luan, que é editor-chefe da Apex e especialista do Instituto Millennium, e também o professor Gustavo, que é advogado, economista e doutor em ciência política, para assim a gente iniciar o nosso evento. Sejam bem-vindas e a palavra está com vocês agora. Boa noite a todos. Queria pedir desculpa aí pela falha no áudio, né? Como vocês podem ver, 20 anos de pandemia eu ainda não aprendi a fazer uma live direito. Mas queria agradecer a oportunidade ao grupo, cumprimentar aí a Tayana, amiga de longa data, o professor Gustavo, que eu estou conhecendo, tendo o privilégio de conhecer hoje. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou editor-chefe da PEX Partners, que é uma casa de soluções financeiras personalizada para pessoas e organizações de espírito empreendedor e que tem aí, né, a missão de se tornar o primeiro banco de investimentos que é focado no middle market. Eu também tenho a coluna no Folha Vitória, né, que é diária, sobre economia e política. Ela é aberta, não precisa de assinatura. Então, fica o convite para quem quiser acompanhar diariamente. E, bem, eu faço parte aí, tenho uma trajetória em diversas organizações pró-liberdade há quase 10 anos já. Então, antes de mais nada, uma boa noite a todas e todos. Agradecer o convite para participar hoje aí do evento, né? E ali a Dani já fez uma pequena apresentação, então eu tenho minhas formações aí em Direito, Economia, tenho meu doutorado aqui na Federal do Rio Grande do Sul em Ciência Política e também dou aula aqui na Federal. E é interessante porque dentre as disciplinas que eu dou disciplinas para turmas de licenciatura de Filosofia e Sociologia, né? O que às vezes é bem interessante. Olá, boa noite Gustavo, boa noite Luan, boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente. Estou com o chat aberto aqui do lado, lendo vocês. Prazer falar com vocês hoje. Primeiro me apresentar, como ela falou, meu nome é Tayana Dantas, eu sou conhecida como Thay Dantas, porque ninguém consegue falar Tayana direito, embora para mim pareça tão fácil, né? Tipo baiana com T no início, mas não rola. Então, eu abreviei para Thay. Eu sou CEO do Mises Brasil, sou conselheira do Ranking dos Políticos, sou formada em marketing e artes cênicas, duas coisas completamente diferentes entre si, e sou mestre em administração e especialista em políticas públicas pela Harvard Kennedy School. Vai ser muito gostoso conversar com vocês hoje. E estou super ansiosa aqui pela parte da interação, que é a que eu mais gosto. Esse modelo digital ainda é um pouquinho difícil para mim. Mas vamos lá. O tema de hoje é um tema muito gostoso de falar. A gente vai conversar com vocês sobre qual é a relação do liberalismo com essas lutas que a gente tem há muitos anos, há muitos séculos diariamente, que é pela diminuição da pobreza, pelo aumento da mobilidade social, que eu vou explicar o que é, porque não é um termo assim tão usual para a maioria, e da luta das minorias, né? E aí eu vou começar a falar de um por um, começando aqui explicando para vocês um pouquinho por que o liberalismo não é uma filosofia política que tem um olhar específico para a economia e que tem um olhar específico, um olhar exclusivo para a economia, e nem que tem um olhar focado em beneficiar aqueles que já possuem uma condição financeira alta. Esses são dois erros aí que a gente vê com muita frequência, né? As pessoas falam muito constantemente sobre isso, e são duas coisas que não fazem sentido nenhum. Bom, vou começar por essa parte, depois eu vou falar com vocês sobre a questão das lutas dos direitos individuais. Falando um pouquinho para vocês de uns dados que são muito relevantes, primeiro a gente não deveria estar olhando para a igualdade, né? De fato, mais liberdade gera menos igualdade, porque o ser humano intrinsecamente é diferente entre si. Cada pessoa tem
as suas peculiaridades, a sua própria personalidade, seu próprio ser constituído, né? E cada indivíduo está aqui na Terra com uma missão nobre de ser feliz dentro do que ele entende como felicidade, obviamente respeitando o direito do outro de também ser feliz. Então, quando a gente aumenta a liberdade, seja a liberdade individual ou a liberdade econômica, as diferenças se tornam mais claras, sejam diferenças econômicas, sejam diferenças individuais. E o ser humano, ele tem uma certa dificuldade de lidar com as diferenças do ponto de vista filosófico, não só do ponto de vista da economia, né? Da gente falar, putz, esse cara ganha 1 milhão e esse outro cara ganha 1.000 e isso gera um incômodo para muita gente. Mas o ser humano não tem só um incômodo da diferença neste lugar. Ele também tem um incômodo da diferença de personalidade, de crenças, de valores, porque tudo isso questiona o que ele tem de certezas sobre quem ele é, sobre o que ele acredita, sobre como o mundo funciona. Então, quando a gente pensa na parte econômica, é óbvio que quando a gente amplia a liberdade econômica, a gente vai ter uma maior diferença de ganhos. Porém, tem uma coisa que não te contam e que é muito legal da gente olhar, que é que quando a gente aumenta a liberdade econômica, a gente aumenta a mobilidade social. E o que é mobilidade social? Mobilidade social é um dado que mede o número de pessoas que ascenderam de uma classe econômica para outra e que descenderam de uma classe econômica para outra. Então, a gente vê que os países com maior liberdade econômica são países em que mais pobres se tornam ricos. Então, se você olhar, por exemplo, países como a Dinamarca, a Noruega, a Nova Zelândia, que inclusive são países muito citados pela esquerda em alguns pontos específicos e escondidos em outros, você vai ver que existe uma quantidade muito grande de pessoas pobres que se tornam ricos, classes médias, classe média alta. E o que não acontece nos países menos livres, acontece exatamente o contrário. Nos países menos livres, a grande maioria da população é pobre, nasce pobre, cresce pobre e morre pobre. O que você tem ali é uma massa pobre muito grande e uma massa rica muito pequena. Então, ele parece mais igualitário, mas na verdade o que você está fazendo é aumentando o volume da massa de pobreza. E aí você pode verificar, eu ia fazer a apresentação, mas como fui indicada para não trazer slide, você pode verificar o que eu estou falando no Social Mobility Index e no Heritage Foundation, que mostra a liberdade econômica de cada país. Uma outra coisa que agora a gente vai entrar, e que é um ponto que muito me interessa, eu sou uma mulher, né? Sou homossexual, sou casada com outra mulher, e muita gente me pergunta assim, pô, Tayana, muito amigo meu, principalmente porque a minha primeira graduação foi em artes cênicas, e olha que doideira da vida. Eu já fui, há muito tempo atrás, atriz. Quando eu era jovem, mais jovem do que vocês, ou da mesma idade de vocês, eu fui atriz do Multishow, fui atriz na Globo, fiz um monte de filme. Então, eu tenho muito amigo artista. Eu fui roteirista também, ainda sou um pouco roteirista. Então, eu tenho muito amigo do meio artístico, muito amigo de esquerda, e eles falam, pô, cara, como é que você pode ser liberal? Os liberais e os neoliberais, como falam, né? Essa palavrinha xingamento, são pessoas brancas, héteros, homens, machistas, homofóbicos, que têm um grande problema com você ser gay e querem exterminar o seu amor, querem proibir que você ame. E isso é uma grande bobagem, né? Primeiro, é importante que a gente entenda uma frase da Ayn Rand, que eu gosto muito, que talvez a maioria aqui já conheça, que é: a menor minoria do mundo é o indivíduo. Quem não respeita o indivíduo, não respeita a minoria. Todos nós somos indivíduos com as suas diferenças e com as suas peculiaridades. E o liberalismo, ele basicamente defende que você seja livre para poder buscar a sua própria felicidade, que você seja livre para amar quem você quer, que você seja livre para trabalhar na sua empresa, que você seja livre para empreender,
que você seja livre para ser dono, que você seja livre, não, que você tenha a sua propriedade garantida quando você cria algo, quando você desenvolve um serviço, quando você cria uma empresa, uma ideia ou qualquer outra coisa, e que você tenha a sua vida preservada. Basicamente, ao longo dos anos, o liberalismo sempre lutou pelas liberdades individuais. Desde John Stuart Mill, com a conquista do voto das mulheres, onde ele, um liberal, teve uma presença muito forte, muito firme nessa batalha das mulheres poderem votar, e não só votar, também poderem trabalhar, terem o direito do trabalho. Você tem uma grande parcela de abolicionistas, ou seja, pessoas que lutaram contra a escravidão, pelo fim da escravidão, que eram liberais. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem o Luiz Gama, o Joaquim Nabuco, que defendiam ideias que muito se encaixam à filosofia liberal. E você tem até hoje um grupo muito grande de pessoas que defendem a liberdade individual como o principal de uma vida saudável, né? Então, você tem a liberdade individual e econômica muito alicerçada. Diferente das doutrinas da esquerda, como, por exemplo, o socialismo e o comunismo, que enxergavam que os homossexuais eram uma ruptura com a revolução e que, portanto, por não fazerem parte do ideal deles, do que seria um ser humano, eles eram um risco para o projeto de revolução proletária do socialismo. Por exemplo, no socialismo, nós éramos mandados para o Gulag. Os homossexuais eram enviados diretamente ao Gulag por serem pessoas com condutas não bem consideradas. O mesmo também aconteceu quando a extrema-direita coletivista teve no poder. Os gays também foram para os centros de extermínio nazistas. Então, quando há um pensamento filosófico coletivista, ou seja, que acredita que um indivíduo é um meio para a felicidade dos outros, sejam esses outros um coletivo de classes ou o coletivo estatal que o Estado determina, você começa a submeter o indivíduo a esses desejos deste coletivo de pessoas que nada mais são do que o pensamento de uma parcela da população, visto que não existe um pensamento público ou coletivo. O coletivo nada mais é do que a soma de alguns indivíduos. E nestas políticas mais à esquerda, nesses pensamentos político-filosóficos mais à esquerda, o que a gente viu foi basicamente que o Estado se coloca na posição de organizar o que é este pensamento colocado como o melhor para o bem comum. E ele submete a todos os indivíduos a estarem à disposição deste pensamento para o bem comum, inclusive retirando a vida das pessoas. Então, é muito novo que a esquerda goste dos homossexuais. É muito novo. A esquerda não costumava gostar dos homossexuais e nem mesmo defender que as mulheres trabalhassem, até porque a esquerda não é muito favorável ao trabalho de modo geral. Tô brincando. Mas, assim, nunca houve essa luta da esquerda até muito pouco tempo, quando a esquerda entendeu que esta parcela da população estava sem uma identidade política clara e se apoderou desta luta para se colocar como o único salvador dos homossexuais novamente, e não só dos homossexuais, como dos negros, das mulheres, né, dos pobres, novamente trazendo uma ótica coletivista, em que você, indivíduo, tem que abrir mão da sua individualidade, da sua autorresponsabilidade e da sua potência de existir, e aguardar ou confiar que o Estado irá ser aquele que irá te salvar, aquele que irá permitir que você seja livre. É até uma coisa engraçada quando a gente vê um partido como, por exemplo, o PSOL, que fala de socialismo e liberdade, duas coisas completamente diferentes. Quem busca a igualdade não terá a liberdade. O que você pode e deve buscar é que todos os indivíduos tenham condições mínimas para alcançarem o seu potencial máximo e terem a condição de irem atrás daquilo que lhes faz feliz, seja eles artistas, empresários,
médicos, andarilhos, o que seja. E dentro disso, dentro dessa escolha que eles fazem, da dedicação com a qual eles se dedicam ao seu labor, eles vão ter uma condição financeira aí dentro dessa ótica, claro, que também contando com variáveis que são imponderáveis, né? Então, quando a gente ouve que o liberalismo é uma política, como eu tenho ouvido muito, que chega a ser engraçado, é uma necropolítica, é uma política da morte, é uma política de extermínio do pobre, eu não consigo ver nenhum nexo. O liberalismo não prega que pobres tenham que ser oprimidos, ou que tenham que permanecer pobres, ou que devam fazer qualquer coisa, até porque o liberalismo não olha para as pessoas como o pobre, o rico, o milionário, a gay, o preto, o branco, né? Justamente somos indivíduos com milhões de características. A Ayn Rand fala isso até. A Ayn Rand fala uma coisa muito legal, que é assim, você não pode nem ser culpado, nem beneficiado por aquilo que você não escolheu e por aquilo que você não conquistou. Então, se eu, por exemplo, chego aqui para vocês e falo, olha, eu sou a Tayana, o meu avô fez isso, isso, isso e aquilo, eu sou, a minha família fez não sei o que, não sei o que, não sei o que no passado, meus antepassados são incríveis e, portanto, eu também sou foda. Não faz sentido nenhum, eu não tenho lucro, eu não tenho que lucrar em nada, porque não fui eu que fiz. Eu não tenho nada a ver com essa vitória, né, deles. Assim como também, quando você chega e fala assim, olha, uma classe tal é pior do que a outra classe, isso não faz nenhum sentido. No ponto de vista da Rand, você não escolheu ser mulher, você não escolheu ser branca, ser negra, ou ser gay, ou ser hétero, enfim. Você é um indivíduo e você tem que ser julgado pelas escolhas que você deliberadamente faz na sua vida e por aquilo que você constrói na sua vida, e não por aquilo que você herdou no seu nascimento por um acidente divino. E essas lutas das minorias, elas passaram a ser utilizadas pela esquerda novamente como um pensamento de classe em que se coletivizam os homossexuais, se coletivizam as mulheres, se coletivizam os negros e os colocam contra alguém ou contra algo. E com isso, quem ganha? Quem ganha é o político, quem ganha é o populista, que é o cara que consegue pegar esses sentimentos e vender algum tipo de solução que basicamente passa por elegê-lo ou por colocá-lo no poder indeterminadamente. E retira de nós, indivíduos, a nossa responsabilidade de fazer com as nossas vidas e de proporcionar ao nosso ambiente qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de mudança de pensamento, qualquer tipo de avanço, qualquer tipo de potência. É importante que a gente entenda que, quando há liberdade econômica, há maior mobilidade social, mais pobres se tornam ricos, há uma diminuição exponencial da taxa de pobreza e há também uma maior liberdade individual e direitos individuais. Não há correlação real, e a gente não pode negar o fato, né? Que o fato não é uma interpretação, ele é um fato. Não há correlação real de que algo em que o governo tenha maior tamanho, que tenha maior responsabilidade sobre o planejamento de uma sociedade, em que a coletivização dos meios de produção ou dos próprios indivíduos para que eles se tornem fins para a felicidade do grupo, traga qualquer benefício para a extinção da pobreza e para que pobres se tornem com mais frequência ricos. É ao contrário. Quanto mais livre, maior mobilidade social, menor pobreza e maior o índice de felicidade dos países. Também mais preservados são os nossos direitos individuais. Obrigada. Oi, Gustavo. Tudo bem? Como é que tá, Thay? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Aqui com frio, aqui no sul é frio, né? Aí vocês todos de camiseta, roupas leves, aqui nós já estamos puxando os blusões de lã dos armários.
Aqui tá quentinho ainda. Então, eu acho que a gente tem que lembrar algumas coisas, porque a gente tende a importar muita teoria, né? E, e as teorias sobre minorias, elas às vezes não são tão aplicáveis necessariamente ao nosso caso, pelo menos não, a forma não fecha tão direitinho. A gente vai ver sempre uma grande discussão aí, né, quanto aos negros, por exemplo, né, e porque os negros americanos são evidentemente uma minoria e a gente acaba importando muita coisa. Agora, os grandes elementos de minorias, e vamos lembrar, minoria vem exatamente em oposição à maioria, você tem um lado com muita gente e o outro lado com poucos, né? E no caso brasileiro isso já é um pouco discutível. Por exemplo, as mulheres são maioria no Brasil, então você não pode tratá-las como minorias, você tem que tratar elas como uma espécie de categoria desprivilegiada, eventualmente, né? Agora, o termo minoria já não serve. Para os negros é uma coisa bem interessante da gente pensar, porque se a gente pegar o último PNAD, né, que é a pesquisa de amostra de domicílios do IBGE de 2019, e aí, é claro, a esquerda gosta muito de usar os dados como melhor lhes parece, né? Então é normal a gente ouvir que 54% das pessoas são negras ou pardas no Brasil. Bom, se isso fosse verdade, né, eles não seriam uma minoria de forma alguma. Cairia na mesma ideia de um grupo que é desprestigiado, desprivilegiado, né, passa por uma série de preconceitos, mas jamais uma minoria, né? Agora, se a gente for pegar não o dado agregado, que muitas vezes se usa, né, e é engraçado, tem uma professora da USP que volta e meia vem com essa história de 54%, 56% são negros, e ela usa são negros. Se a gente simplesmente vai na fonte do IBGE, a gente vai ver que, na verdade, só 10% das pessoas são autodeclaradas negras, né? 46% são autodeclarados pardos e 42% são autodeclarados brancos. É claro que a gente poderia fazer toda uma discussão aí sobre autodeclaração e tal, mas não é o caso. Só quero mostrar como é um dado que é muitas vezes manipulado, né? Agora, independente disso, e aí, como eu disse, a gente pode importar uma série de questões, né? Existem muitas disparidades aí que são educacionais, que são de pobreza, que são relativas à prisão, emprego, né? Também é evidente que minorias ou grupos prejudicados, eles tendem a ter problemas de saúde, sofrer mais violência. Existe preconceito, discriminação, exclusão social, marginalização, como fatores mais importantes que a gente poderia relatar. Agora, veja, é interessante pensar que boa parte dessa discriminação e dessa marginalização ela é institucional, ela parte de governos. Tá? São políticas de governo. E aí, quando a gente entra numa discussão do liberalismo, né, é interessante porque um dos motes do liberalismo é uma ideia de um Estado menor, né, até o limite lá de uma ideia de Estado mínimo, ou ultramínimo, como alguns autores compõem. Né. É claro que você tem, em alguma medida, também discriminação no sistema privado, empresas, no sistema educacional, né. Agora, essa discriminação, ela obviamente gera desigualdade, ela gera restrições à capacidade dos indivíduos de obter trabalho, de se educarem, de ter acesso à moradia, saúde e todas as questões de proteções sociais, sejam inclusive jurídicas ou legais. Agora, o liberalismo pode fazer? Ou qual o papel do liberalismo nisso? Eu acho que ele é muito grande, né? Ele é muito grande porque a gente tem um problema muito óbvio, né? Que e veja, a gente aqui no país teve um governo que alguns vão chamar, na melhor das hipóteses, de centro-esquerda, o governo petista, né? São 16 anos de governo, né? E por mais que a retórica sempre tenha sido
em favor dos grupos excluídos, e um investimento muito grande em educação, e os números, o Brasil não gasta pouco em educação, gente, isso em percentual do PIB a gente está entre os melhores países da OCDE. Agora, se o investimento é mal aplicado, se as políticas públicas são complicadas lá na ponta, né? Então, quando a gente fala de uma percepção de que boa parte da discriminação é institucional, ela vem do Estado. Vamos lembrar que o Estado brasileiro, por exemplo, é o maior fomentador de desigualdades. Se a gente pensar especificamente aí na questão de como ele trata o emprego público e como se trata o emprego privado. A gente é um dos poucos países no mundo onde é muito mais vantagem ser empregado público do que empregado na iniciativa privada, como regra. É claro que existe uma série de exceções, né? É complicado a gente pensar porque, vejam, existe uma crise e essa crise, a pandemia pode melhorar, pode piorar, mas é uma questão de superação com o tempo. Mas a gente já vinha com uma crise anterior e essa crise talvez ela tenha sido pausada ou agravada em alguma medida. A pandemia sombreia isso, mas o fato é que o mundo vem há muito tempo sofrendo com estagnação dos baixos salários, insegurança no emprego. Uma das coisas que eu acho que é mais complicada, que é esse fim na crença na mobilidade social entre gerações, né? Você tem uma série de pesquisas nesse sentido, mundialmente feitas, onde antigamente se acreditava, os pais acreditavam que os filhos sairiam melhor do que eles economicamente na vida, né? E hoje isso começa a andar para trás. Os pais começam a ter a percepção de que os filhos terão uma vida muito mais difícil do que a deles. Ou seja, é como se alguém tivesse puxado o freio de mão na ideia de mobilidade social. É claro que mobilidade social tem os dois lados, a gente tem que ter um cuidado disso, e acho que a Thay foi bem feliz na ideia dela. Mobilidade é para cima ou para baixo. Então, você tem a mobilidade boa, que é para cima, e você tem a mobilidade ruim, que é para baixo. Então, por exemplo, quando você joga artificialmente um monte de gente, tá? E eu digo artificialmente porque não é de forma sustentada. E aí a economia discute muito a ideia de crescimento sustentado, não é crescimento sustentável, é crescimento sustentado, né? Quando você joga um monte de gente das camadas mais baixas para uma classe média baixa por um curto período de tempo, essas pessoas acessam bens que não acessavam, mas logo elas são jogadas de volta para a parte de baixo do sistema econômico. O sentimento de perda desses indivíduos é muito grande. E não é nem intergeracional, é o próprio cara que uma hora estava financiando uma casinha, financiando um carro, comprando alguns eletrodomésticos que ele nunca teve, ele perde tudo isso da noite para o dia, de uma forma muito rápida, porque não tem fórmula mágica. O crescimento sustentado ele não vem de forma voluntária, não é porque eu quero, porque eu vou acabar com a desigualdade. Não, você tem que trabalhar uma série de fatores, né? E aí não adianta, é claro que o meu lado professor aqui pega muito forte, né? Se não houver um investimento, não é a questão, como eu já falei para vocês, não é uma questão da quantidade de dinheiro que a gente joga, porque não adianta a gente jogar uma quantidade de dinheiro na educação para você ter, por exemplo, os tipos de trabalhos que vocês acabam ouvindo que existem nas universidades. E eles existem, eu estou dentro da universidade, não é invenção, né? Tem gente estudando qualquer coisa, literalmente, né? Então, nenhum país desenvolvido avançou ou alcançou esse patamar que não fosse através do investimento em educação, que fosse através de um processo de pesquisa e desenvolvimento, seja público, seja privado. Isso é irrelevante. O importante é que alguém faça, né? Então você tem modelos híbridos, o governo pode entrar com dinheiro financiando a iniciativa privada, o governo pode fazer ele mesmo, aí claro tem toda uma discussão, tem uns que acham que é mais eficiente assim, outros que é mais eficiente daquele jeito. Agora, num país como o nosso, o que a gente vê, e acho que esse é um grande problema quando a gente pensa na ideia dessas
minorias, que, como eu falei para vocês, nem sempre são minorias, tá? É que o nosso sistema educacional de base ele é uma porcaria, né? Então você vai encontrar excelência em escolas privadas, nos grandes centros, a custos proibitivos, né? Então, São Paulo tem uma escola aí muito famosa, né? Onde os alunos com 6 anos estão aprendendo programação de forma lúdica e outra coisa. Bom, mas custa R$10.000 a mensalidade nessa escola, né? Então, obviamente, não é essa a proposta, você não vai ter como expandir isso para todo mundo, mas você tem que pensar numa forma de equilibrar. Por quê? Porque, no final das contas, disso se trata um pouco o liberalismo, né? E aqui, enquanto a Day falava, eu me lembrava muito de dois liberais da nossa literatura, que são eles estão distantes alguns séculos, né? Mas de um lado a gente tem John Locke, de outro lado a gente tem o John Rawls. Eles veem as coisas de forma diferente, embora de matrizes liberais, né? E a primazia do indivíduo, dos direitos do indivíduo, da garantia, se a gente pegar o Locke e o que foram as cartas sobre a tolerância, discutindo a liberdade religiosa e como isso tem a ver com a individualidade, não tem que ser uma questão pública, e como muitas coisas viram questões públicas, mas elas são questões individuais. A própria ideia do Locke de autopropriedade, quando Locke diz, olha, todos nós nascemos dotados de uma propriedade, o nosso corpo, e ela é inviolável, né? E junto com o nosso corpo vêm as nossas ideias, e elas são invioláveis. Então, quando você começa a tentar violar isso, e vejam, essa é uma das questões que eu acabo casando muito com a Thay, todas as propostas coletivistas, né, elas têm como essência, tá, gostem os coletivistas ou não, o apagamento de individualidades. Veja, você pode ter uma proposta coletivista de classe, né? Esse é o marxismo. Você pode ter uma proposta coletivista de raça, isso é o nazismo, né? E assim a gente pode pensar em várias outras propostas coletivistas. E a proposta coletivista é aquela, ou você se enquadra ou você está fora, né? E aí tem duas formas de você estar fora, ou você é expulso ou você é morto. E eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que trazer em termos de liberalismo. Porque o liberalismo talvez seja, no final das contas, a nossa última garantia de buscar a felicidade por nós mesmos. Aquilo que Aristóteles chamava de eudaimonia, aquilo que vem consagrado na Carta Constitucional dos Estados Unidos da América do Norte, né? A sociedade e o Estado, em última análise, ele tem que ser instrumento da busca da felicidade. Agora, da felicidade de cada um, porque a felicidade é diferente para cada um, né? O Deus para qual eu me curvo, ou não me curvo para nenhum Deus, a pessoa com quem eu me caso, o sexo dela, a minha opção disso, daquilo, isso não tem nada a ver com a esfera pública. Isso tem a ver com a minha esfera privada e o Estado não tem que se meter nisso, né? Agora o Estado se mete, né? Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos, o Estado ele gosta de se meter tanto nas coisas, né, que quando a gente casa com a pessoa que a gente decide casar e com o Estado, porque o Estado tem que estar lá também. Só precisa ter 3 coisas, o Estado e 2 pessoas, né? Porque o Estado precisa estar a intervir. O Estado precisa estar lá para intervir, inclusive para o absurdo de determinar quantas pessoas tem que estar no casamento. Ou seja, se você é adepto de outras filosofias, poliamor, ou se você é meio adepto de uma outra coisa como, não, eu quero casar comigo mesmo, o Estado não te permite, né? Porque se eu quero me casar com mais 2 pessoas, se eu quero me casar com 3, o que o Estado tem a ver com isso? Por que o Estado tem que estar sempre presente? Por que o Estado tem que estar sempre orientando cultura, tem que estar sempre orientando as nossas decisões? Essa é uma das coisas que mais me incomoda com uma ideia coletivista, porque, bom, com um Estado supostamente liberal, ele já interfere na nossa esfera privada, vocês imaginam o que é um Estado coletivista,
especialmente para aqueles que não compactuam com aquele princípio de coletividade, seja ele raça, seja ele gênero, seja ele qualquer coisa. Né? Então, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, o tempo era curto, não quero também me alongar demais, né? Mas, para concluir, né, e é claro, acho que é complicado a gente fazer qualquer previsão sobre economia. Até tem um ditado de um economista que eu gosto muito, que é o Kenneth Galbraith, que diz que a única função das previsões econômicas é fazer a astrologia parecer respeitável. Né? Agora, se a gente vive num momento complicado, e a tecnologia ela vai vir para, de forma avassaladora, liquidar empregos que já estavam na berlinda, né, e já não eram tão necessários. É fundamental que a gente pense em como as pessoas vão conseguir lidar com isso. Né? O Estado não tem como resolver. Né? Quanto maior ele for, pior vai acontecer isso, porque ele vai tentar remediar as coisas de forma totalmente ineficiente. E aí vem iniciativas como o pessoal aí do empreendedorismo, de você tentar levar lá na base ideias que possam alavancar um desenvolvimento mais voltado aí para essas expectativas que, como o Locke diz, elas são nossas, né? O nosso intelecto, a nossa indústria, a nossa engenharia individual, eu que estou falando questões de como cada um consegue produzir e se resolver e avançar, né? Elas não podem ser tolhidas. Isso não faz sentido. Né? Não faz sentido você querer que alguns indivíduos recuem porque eles são inteligentes demais, porque eles são espertos demais. Eu fico por aqui agradecendo mais uma vez o convite e dizendo que a gente tem muita coisa para ler, a gente tem muita coisa para aprender e acho que é importante a gente debater algumas questões e lembrar que é importante a gente revisar alguns dados, porque a gente acaba comendo os dados da forma que eles vêm pela imprensa, às vezes de forma com viés, com aquele bias bem complicado. Então, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Já entrando aqui diretamente no tema, já que a Tayana abordou muito bem a questão das liberdades econômicas e o professor fez várias pontuações relevantes também em relação a essa questão e também algumas questões de liberdade civil, eu estou tendo o privilégio de ser o último a falar aqui, então eu queria pegar e ir direto, acho que trazer um pouco para a prática algumas questões de como que há contradições que a gente encontra e que eu acho que são importantes a gente pontuar até para a gente poder vender melhor a liberdade. Porque, assim, estudei Direito em uma universidade pública e eu convivia muito com pessoas que falavam, né, que eram de esquerda. Então, eu perguntava, pô, você é de esquerda, mas por quê? Aí a pessoa fala, não gosto da desigualdade que existe hoje, eu me importo com o sofrimento das minorias, eu defendo direitos humanos, né? E eu gostaria de ter mais liberdades individuais para as pessoas, para os indivíduos, né? Só que se você for analisar o discurso da esquerda, né, todos esses 4 pontos que eles dizem defender, é igualdade, proteção das minorias, defesa de liberdades individuais e dos direitos humanos, todos eles são muito importantes, né? Mas eles significam exatamente que a esquerda deveria rejeitar o comunismo. E não é bem isso que acontece, que a gente vê, né? Porque, como disse a Tayana, né, se a gente for olhar para os fatos, né, não houve nada pior para os grupos minoritários do que governos da União Soviética, na China, na Coreia do Norte, e em todas as outras experiências comunistas que a gente teve. Né? Por exemplo, né, na década de 70, os homossexuais eles eram proibidos de ocupar cargos públicos em Cuba. Né? E a sodomia, né, era criminalizada no Código Penal cubano até 79.
o beijo, né, trocas de carinhos entre pessoas da comunidade LGBT eram punidos com cadeia por atentado ao pudor até o fim dos anos 90 em Cuba. Né? A mesma coisa acontecia na União Soviética, em que mais de 50 mil homossexuais eles eram condenados a trabalhos forçados, e ao longo aí, né, da década de 30 até o fim da União Soviética, mais de 50 mil foram condenados e punidos com trabalhos forçados. Aí, além disso, né, você tem, você olha para Cuba, né, que é uma ilha que é majoritariamente negra, né, a maioria da população cubana é negra, mas praticamente não tem negro na composição do governo cubano ou em cargos considerados de prestígio, como professores universitários, né, que é o caso do Gustavo, por exemplo. Aí você vai olhar questões de liberdades individuais. Cuba, né, já que eu estava falando, é um dos poucos países do mundo em que ainda pune o tráfico de drogas com pena de morte. Na China, durante o regime do Mao, a gente tinha políticas para eliminar a venda de ópio e que você conseguiu acabar, né, entre aspas, com o tráfico de drogas, assassinando todos os vendedores. O governo chinês, em questões de liberdade individual, eles têm um controle até de quantos filhos cada cidadão pode ter. Né? E isso é absurdo. Né? Quem está aí namorando ou pensando em casar, cara, imagina, tipo, o governo determina como que você vai constituir sua família. Né? O governo chinês, a ditadura chinesa, ela decide em que local as pessoas devem morar, porque existem passaportes internos, né? E o objetivo é impedir a população de mudar de uma cidade para outra. Muita gente ficou sabendo que existia passaporte interno durante a pandemia, né, da Covid-19, mas passaportes já existem há muito tempo. Existem algumas experiências do Partido Comunista Chinês de implantar um sistema de monitoramento que se chama Sistema de Crédito Social, em uma tradução livre. Né? E aí o que ele faz? É uma pontuação por meio de um algoritmo em que você combina informações a partir de dados pessoais das pessoas, e aí boas condutas consideradas, condutas que são boas consideradas pelo regime, elas ganham pontos, e condutas que são consideradas ruins, negativas, você perde ponto. Então é como se você tivesse o sistema de avaliação do Uber, né? Só que para todos os aspectos da sua vida. E isso já está sendo testado, não é episódio de Black Mirror, é realidade. Né? Enfim, e vamos lá, questão de liberdade de expressão. Né? A gente sabe que isso é comum em ditaduras, seja de esquerda, de direita. Né? Mas você vai olhar em todos os regimes comunistas, músicos eles eram completamente segregados, de poder pegar e simplesmente manifestar sua arte. Né? Se você for ver questão de liberdade educacional, se você entrar em uma sala de aula na Coreia do Norte, todas elas são gravadas. Todos os professores, e aí de novo Gustavo, que é professor, você imagina sua aula ser gravada. E é completamente proibido você abordar determinados temas como internet, autores de livros como Shakespeare, você contar uma história de romance, todas essas questões são proibidas. Olha o nível de controle que a gente tem. Enfim, aí você pega, por exemplo, acho que fica até uma recomendação cultural, Chernobyl, né? Acho que é uma das melhores séries que eu já vi, e lá você tem todos os problemas, né? Que aconteceu um problema que foi desencadeado por um problema ainda maior, mas que poderia ter sido mitigado se a União Soviética tivesse vindo à comunidade internacional na época e falado o que tinha acontecido de forma clara e afirmado a respeito da gravidade daquele problema. Agora, e a gente aconteceu a mesma coisa da ditadura chinesa recente, né? Em 2019, os chineses, o governo sabia da gravidade da pandemia e não avisou, censurou e prendeu pessoas que tentaram alertar a respeito da gravidade da pandemia. Quantas pessoas não foram prejudicadas, mortas? Quantos lutos não poderiam ter sido evitados
simplesmente se ao invés de um regime totalitário, você tivesse um sistema minimamente democrático em que os veículos de comunicação e as pessoas estivessem resguardados da liberdade de expressão. E aí você vai pegar e falar sobre direitos humanos, né? Os direitos humanos, que inclusive a gente vê boa parte da direita, né, contra os direitos humanos eles foram conquistas liberais, eles surgem do liberalismo, né? Enquanto, se você for analisar os regimes comunistas, eles se configuram justamente com quadros de completo controle e violência da dignidade da pessoa humana. A gente tem relatos e fatos que mostram como que os chineses eles eram obrigados, diante da fome, comer casca de árvore, enquanto, ao mesmo tempo, Mao Tse-tung mantinha um harém privativo. Se você for olhar ali, Kim Jong-un, ele faz exatamente isso hoje, nesse momento, enquanto norte-coreanos morrem de inanição, enquanto norte-coreanos simplesmente não têm comida, ele tem um harém à disposição dele. Aí você vai olhar a situação de Cuba, que é um pouco mais próximo e um pouco menos fechada. Toda a família Castro, todos os dirigentes do partido têm uma vida completamente luxuosa, no mesmo lugar, né, na mesma ilha, em que você tem pessoas que racionam comida há mais de 5 décadas. Né? A comida é racionada em Cuba. Ou seja, as pessoas defendem direitos humanos e igualdade a partir da ditadura do proletariado, mas se você olhar os fatos, não existe nada mais desigual e que desrespeite mais os direitos humanos do que a ditadura do proletariado. A gente tem diversas questões de campos de concentração, de trabalhos de regime forçado ao longo da história do comunismo. Né? Joseph Stalin ele foi o grande responsável por conduzir, primeiro, as grandes purgas da União Soviética e pelo genocídio de Holodomor. E, enfim, nenhum desses lugares que eu citei existe o mínimo, mesmo princípios e conceitos milenares do direito, como, por exemplo, a possibilidade de você ser acusado de um crime e você ter o direito à controvérsia, né? Nada disso é garantido em regimes do comunismo e etc. E aí uma coisa que me chama a atenção é que, mesmo apesar de todas essas questões que eu listei aqui, a esquerda ainda defende o comunismo. Né? Enfim, e é com essa esquerda que a gente também precisa dialogar e mostrar sobre o valor da liberdade, porque eu acho que muitas vezes o movimento é muito sectário em relação a pegar e reagir de forma agressiva a pessoas que simplesmente não tiveram acesso ao conhecimento, aos mesmos autores ou às mesmas ideias, os valores nossos. Até porque, se você for considerar e olhar a sua própria trajetória, já que a gente está falando aqui entre um grupo com valores liberais, boa parte de vocês, anos atrás, não tinham esses conceitos, não eram liberais, da mesma forma que a Tayana falou que ela não era, da mesma forma que eu também não era lá atrás. Então, assim, eu acho que isso apenas reforça a nossa necessidade de, primeiro, entender por que tantas pessoas desprezam a liberdade, achando que estão as defendendo, né? E explicar para essas pessoas que Stalin, Fidel, Maduro e por aí vai, todos esses líderes comunistas, eles não se mantiveram no poder porque faziam boas gestões, ou porque eles respeitavam, ou porque eles buscavam mais igualdade, porque eles respeitavam os direitos humanos. Não, foi justamente por eles desviarem e atacarem todas essas liberdades individuais e por atacarem e perseguirem minorias e terem um sistema repressivo que eles conseguiram se manter no poder. Ou seja, se você minimamente se preocupa com igualdade, proteção às minorias
liberdades individuais e direitos humanos, você não deveria pedir por mais Estado, mas sim por maior autonomia dos indivíduos. Eu, finalizando aqui a minha apresentação, tem uma frase do Joseph Stalin, e eu acho que ela é muito característica sobre como essas ideias antiliberais, quando levadas em última análise, pensam. Né? Porque na União Soviética, até mesmo as palmas eram obrigadas, né? E as pessoas morriam de medo de serem as primeiras a pararem de aplaudir quando o líder estava falando, com um receio de serem retalhadas ou mesmo assassinadas, etc. E é por isso que os discursos de Stalin sempre eram aplaudidos por várias dezenas de minutos. Né? Mas quando alguém desafiava, quando era considerado que era um desafio parar de aplaudir Stalin depois de meia dúzia de minutos, alguns deles morriam, eram assassinados, presos, executados. Né? E Stalin dizia que um homicídio ele pode ser trágico, mas milhões são apenas números. Né? Só que para os liberais não existe isso de número, né? Para o liberalismo, os indivíduos são seres humanos, eles precisam ter o direito à liberdade, à vida, e isso é um direito irrevogável, inalienável. Né? E, enfim, acho que existe um discurso muito forte por parte da esquerda universitária em relação ao monopólio das virtudes e acabam celebrando o ideal comunista, mas eu acho que a grande questão aqui entre os liberais é que se você realmente se preocupa com todas essas questões, você deveria pegar e abraçar o liberalismo. Muito obrigado e eu fico à disposição aí para as perguntas. Eu vi que fizeram uma pergunta aqui para o Luan também, eu estava lendo aqui o chat, o Lucas Guimarães perguntou se o Luan acredita que os liberais se preocupam bastante com a desigualdade social e se o capitalismo oferece soluções para esse problema, ou se o foco é só combater pobreza. Aí, Luan, essa pergunta é para você. Lucas, eu acredito que diversos liberais ainda não entenderam como que algumas questões doem na vida das pessoas e a gente precisa entender as questões das pessoas para poder pegar e vender liberdade. Porque, assim, existem 3 tipos principais de igualdade e elas se relacionam muito bem com a liberdade, né? Algumas pró-liberdade, algumas não. Aí o Friedman ele fala, né, primeiro, né, a igualdade formal, a igualdade em que todos eles precisam ser tratados iguais perante a lei. E aí, como eu estava falando aqui, né, regimes de esquerda e até alguns regimes de direita também, autoritários, perseguiam minorias justamente por tratamento diferente, né? A ideia aqui é que o indivíduo ele tem que ser governante da própria vida, desde que ele não vá interferir nos direitos alheios e que vá assumir, sim, a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, a igualdade formal ela aumenta a liberdade do indivíduo. Né? E aí tem outra questão que o Friedman também fala, que é a igualdade de oportunidades, que ela é muito importante ser defendida também, embora muitas pessoas acabam tendo restrições em relação a ela, mas talvez por não conseguirem compreender. Porque ao longo da vida do indivíduo, ele tem talentos e valores que vão fazer ele buscar seus determinados objetivos. Né? E a igualdade de oportunidades significa que não vai haver obstáculos arbitrários que eventualmente vão impedir de alcançar os objetivos dele. Né? Ou seja, nacionalidade, etnia, sexo, gênero, orientação sexual, religiosa, nada pode determinar que as oportunidades vão ser abertas a algumas pessoas e a outras não. Né? Ou seja, dentro de igualdade de oportunidades, você vai ter aí a defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do laissez-faire. Né? Mas, enfim, eu acho que a grande questão é que a igualdade de oportunidades ela significa que todos os indivíduos eles devam colher os benefícios caso eles tenham êxito nas suas atividades,
nas suas atitudes. Da mesma forma que eles também precisam saber arcar com os prejuízos caso eles venham a fracassar. Talvez justamente por isso que muita gente não olha com bons olhos para a igualdade de oportunidades, porque existe um senso muito forte de responsabilidade individual em relação a essa questão, né? E é justamente a partir desse sistema que a gente tem os melhores incentivos para que os indivíduos possam ser mais produtivos e mais dinâmicos, né? Ou seja, igualdade de oportunidades, ela é boa, né? Acho que a grande questão é a igualdade substancial ou a igualdade de resultados, né? Que aí o Estado acabar intervindo para tentar promover, por tentar, né? Ou pelo menos é o discurso alegado, isso não significa que ele consiga, promover porções justas a todos que atacando a liberdade individual do indivíduo. Então, assim, quando duas partes celebram um contrato livremente, o Estado vai intervir porque ele acredita que aquilo pode provocar alguma desigualdade maior, por exemplo, né? E acaba que a busca pela igualdade substancial pode funcionar como um desincentivo pela busca por maior produtividade, né? Eu costumo falar que existe a igualdade, que existem dois tipos de igualdade, ou dois tipos de desigualdade, igual colesterol. Tem a desigualdade que ela é boa e tem a desigualdade que ela é ruim. A desigualdade ruim é aquela, como citou o professor Gustavo, é aquela desigualdade em que ela é feita, determinada arbitrariamente pelo Estado. Já a desigualdade boa é justamente aquela em que os indivíduos estão livres para fazer seus atos, colher os seus benefícios, ou colher os seus fracassos também e assumir a responsabilidade por isso. Enfim, eu espero ter respondido. Luan, mandaram uma pergunta aqui para mim que eu vou responder. Vou fazer só uma observação aqui para reflexão da gente. Essa questão da igualdade de oportunidades, eu tenho muita dúvida, porque a igualdade de oportunidades em si é praticamente impossível. Pensa, uma pessoa que tem uma família estável, ela provavelmente vai ser um indivíduo mais calmo ou com mais habilidades emocionais e tal. Como é que a gente trabalha isso? Por exemplo, você estudar, uma pessoa que estuda numa instituição de ensino muito cara, que é muito top, que é incrível, que é a melhor do mundo, contra uma pessoa que estudou numa escola boa, sabe? Você nunca vai ter uma igualdade de oportunidade. O próprio Friedman fala isso, né? Exato, que é um ideal, o próprio Friedman fala isso, né? Que é um ideal inalcançável, até porque você tem questões genéticas, questões culturais, né? E isso aí vai fazer você seguir carreiras diferentes, escolhas diferentes ao longo da vida, né? Sim. A questão é o Estado não determinar arbitrariamente determinadas questões que vão impedir alguém, porque tem determinada orientação sexual, olha, você vai ter essa oportunidade ou não, você não vai ter essa oportunidade por causa da sua condição. Sim. Eu acho que isso que é uma coisa interessante, a gente buscar também dar uma condição mínima para as pessoas, né? E por isso a gente fala em combater a pobreza, para que as pessoas possam chegar ao seu nível máximo. E é claro que cada um vai ter dificuldades diferentes. A Stephanie Gonçalves mandou uma pergunta sobre o socialismo tratar as pessoas como crianças e o liberalismo tratar como adultos. É verdade, eu acho que isso incomoda, sim, as pessoas. Até um filósofo de centro de esquerda, né, na verdade, que foi o Sartre, falava que todo ser humano é condenado à liberdade. Todo mundo é condenado à liberdade, porque é um fardo, você tem que assumir a responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, por aquilo que você diz, por aquilo que você pensa. E isso é algo que é um pouco desestimulante. É muito mais fácil você sentar e esperar que alguém te dê alguma coisa. Margaret Thatcher também falou isso, né? Que ela queria transformar a Inglaterra de uma nação dê para mim, para uma nação deixa que eu faço. Então, o liberalismo pressupõe que o indivíduo vai arcar com as dores e as delícias de ser quem ele é e de tomar as escolhas e de fazer com quem ele é o que de melhor ele pode fazer, né? Essa autoconstrução. Isso é angustiante, sim, porque você deixa de ter um pai, seja o seu pai ou sua mãe na família, seja o seu pai Estado.
e você passa a encarar a complexidade que é ser um indivíduo dentro do mundo. E muita gente não quer lidar com isso. Agora é para você, Jora. Olha, Joaquim, o ensino público e a ideia de meritocracia é uma coisa que está cada vez mais complicada, né? É claro que cada estado tem a liberdade de ter a sua política de ensino, né? Você tem uma BNCC nacional, tá? Mas os estados têm muita liberdade para aprovar algumas coisas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve um sistema de ciclos, o Rio de Janeiro acho que também teve alguma coisa parecida, onde os alunos só passavam de ano, independente de saber ou não saber a matéria, porque reprovar um aluno que não soubesse nada, isso supostamente traria um prejuízo psíquico, social, emocional. E as crianças chegavam na sexta, sétima série do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Esse foi o grande resultado, isso foi dentro do governo petista aqui no estado também. Então é muito complicado, né? E quando você vai para... Eu acho isso muito divertido, claro que isso aqui vai entregar a minha idade para além. A Tides, que ela é mais antiga, que ela fazia televisão e tal, na época que ela fazia TV, ela devia ter 5 anos, eu já devia ser maior de idade assistindo. O problema, eu acho que isso é muito característico, né? E vocês aí que estão nos escutando e os outros palestrantes passaram pela universidade. Hoje é um terror, né? É inclusive proibido que um professor publique as notas de uma prova, né? Você tem o sistema e cada aluno tem acesso ao sistema para ver a sua nota lá no sistema, né? Na minha época, as notas eram publicadas no corredor da universidade. Estava lá o nome de todo mundo, uma lista, nome, nota, uma do lado da outra. Veja, nessa ideia você estuda nem que seja para não passar vergonha, né? Então, você vai lá e diz, não, eu vou estudar para não ficar com... E eles ainda marcavam em vermelho quem ficava com menos do que 4. E isso era o ensino na universidade. Depois você começou a tirar os nomes, aí aparecia só os números de matrícula e as notas, e aí até o ponto desapareceu todo mundo e agora é só a sua mediocridade no sistema. O que diferencia muito algumas experiências privadas que vão não só numa ideia de meritocracia, acho que meritocracia é consequência, mas numa ideia de disputa. O Lua tinha comentado ali a questão dessa esquerda universitária. Eu costumo dizer, e tem um filme muito bacana sobre isso, que é um filme alemão, se chama Educators, e lá pelas tantas acontece lá que eles sequestram um empresário e tal, e o empresário diz para eles, olha, quando tinha a idade de vocês eu também achava, porque se você é novo e é de direita é porque você não tem coração, agora se você é velho e de esquerda é porque você não tem cérebro. Então, quando você tem que sair da universidade, a vida real bate. É por isso que vocês conhecem gente que está 20 anos dentro da universidade, troca de curso, troca disso, que é para não sair daquela bolha que não é a realidade, né? O ideal é você faz 4, 5 anos e vai para o mercado, meu querido. É assim que a vida tem que funcionar. Você pode gostar, não gostar, né? Mas é assim que vai. Então, na prática, o ensino público ele é muito complicado por isso. Você tem uma série de propostas de pedagogia aí que vem na ideia de que você não pode ferir os sentimentos das pessoas, que você não deve dizer que um foi mal, você tem que dar oportunidades infinitas para que alguém consiga passar numa disciplina. Então, a gente tem muito o que aprender. Por exemplo, se você pegar o outro extremo é o sistema japonês. Então, as pessoas chegam ao ponto de se matar se elas vão mal. E às vezes não precisa nem ir tão mal assim. Então, acho que não é nem 8 nem 80. Acho que a gente tem que implementar uma ideia onde realmente faça sentido você ter bons alunos. Senão é muito o que o Lua colocou. Você cria desincentivos, tá? Você cria uma espécie de sistema com externalidades que levam ao fato de que as pessoas não estudar ou não estudar não faz diferença nenhuma. E se não faz diferença nenhuma, é melhor não se sacrificar. E ainda tem, só complementando rapidinho, ainda tem a questão do risco moral, né, da perda do senso de responsabilidade individual, né, professor? Então, essa busca por igualdade substancial a todo custo tem prejuízos também, né?
nem sempre isso é discutido da forma como se deveria. Excelente, eu queria agradecer agora, que a gente vai encerrar esse painel, agradecer ao professor Gustavo, agradecer ao Luan, agradecer a Thay, que teve que sair antes, mas ela mandou também agradecimento para todas as pessoas pela presença, e dizer que foi um painel assim, muito construtivo, foi um tema que eu acho um tema super interessante, eu sou apaixonada por esse tema, e ver pessoas que têm propriedade no assunto falando torna-se ainda mais apaixonante. Então eu posso dizer que saí desse painel assim, apaixonada. Só temas interessantes, só gente, grande nome, e agradecer de novo. Gustavo, Luan, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Tamo aí qualquer coisa. E deixei aí o Instagram no chat, se alguém tiver alguma dúvida também. Valeu. Vai.